É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para compartilhar uma pesquisa individual e observações e percepções que no processo de transformação espiritual e que a humanidade pode vir a ter e a gente observa como realidade na trajetória de vários seres humanos que espiritualmente se destacaram na humanidade, nós podemos identificar determinados processos que são passíveis de conhecimento e passíveis de percepção direta pelos seres humanos de uma maneira em geral. E que a gente não precisa dizer, ah, ele era um santo, ou ele era um grande, ele era ele e eu sou só eu. Eu acredito que nós, como seres humanos, assim como Siddhartha Gautama era um ser humano, assim como Jesus era um ser humano, e revelaram, despertaram toda a natureza divina e revolucionaram a face desse planeta com a sua presença, mas tendo a sua vida aqui humana e todos os atributos que nós também temos, nós poderíamos então, seguindo sua vida, seguindo seus exemplos, olhando a transformação como se dá, entender o seu processo e perceber se é ou não possível aplicá-los na prática e assim propiciar que a nossa própria transformação tenha lugar. Que haja a possibilidade ou não de estarmos à estatura de Cristo ou estarmos à estatura de um Buda. Se esse pode ser o nosso futuro, se há essa possibilidade ante nós. De antemão, a sociedade diz, não, você é só humano. A sociedade, de maneira geral, vai dizer, não, o ser humano é limitado, ele não tem a capacidade de estar no estágio em que determinado líder religioso, ou determinado guru, ou determinado ser que se destacou, a sociedade diz, não, eu só sou eu só sou um reles ser humano. Só que na semente de uma árvore já existe a árvore em potencial. Na semente da árvore, toda a árvore está lá esperando para nascer. Ela não é uma árvore, eu tenho que concordar, ainda. E há muitas flores, muitas folhas, muitos frutos que nós podemos dar na estatura em que estivermos, na posição em que estivermos, e muitos passos belíssimos que podem ser dados, não numa ânsia de crescer para se ter benefícios, mas num processo natural de desabrochar de todas as potencialidades que fazem a raça humana e o ser humano um Deus em formação. Todas as nossas potencialidades, assim como a árvore está na semente, estão em nós. E essa é a questão, o ponto que nós vamos observar hoje no processo, digamos, ou técnico ou científico de uma transformação, de uma modificação. Seja ela no nível em que for, no estágio em que tiver, em que se localizar, no estágio evolutivo que estiver. Há um processo científico em movimento e algumas concepções já realizadas ou já concebidas como certo no processo científico da mudança na vida objetiva, no processo evolutivo do mundo que nos cerca, seja no reino mineral, no reino vegetal, ou no reino animal e no reino humano. Todos nós estamos vivendo num mundo de mudanças, de movimento. A vida foi definida como movimento e mudança. Não haveria nada na vida que fosse estático, parado e inerte. Tudo na vida, o ar que respiramos, o movimento do próprio planeta, o movimento de tudo ao nosso redor é incessante, constante, ininterrupto. Desde a antiguidade, os chineses, com seu livro famoso chamado I Ching, que tem aquela visão do livro das mutações, a palavra mutação ela tem a palavra I, Xing seria livro, e a palavra I seria mudança, mas teria duas outras conotações. Teria uma mudança fácil e simples e de maneira cíclica. Há uma ciclicidade, há uma alternância, há uma modificação
inerente às coisas, e um terceiro significado que diz invariabilidade. E quando eu olhei isso pela primeira vez, achei estranho. Mas como se está falando de mudança, está dizendo que tem uma conotação de invariabilidade? É exatamente porque o processo de mudança cíclica, fácil, constante, é invariável. Então a única coisa que é invariável é o processo da mudança constante. Nada no mundo está parado e nada no mundo está estático. A vida é um movimento e uma constante mudança em estágios cíclicos que serviriam para demonstrar em cada ciclo e seu impulso próprio uma nova potencialidade, uma nova visão, um novo aspecto, uma nova potencialidade desabrochada. E esse movimento está constante em nossa própria natureza humana. A natureza de uma criança que nasce, que cresce no útero, que nasce, vem à vida, está crescendo e tropeçando, está aprendendo a se localizar no espaço, vem cuidando de aprender tudo que pode, a falar, a se comunicar, a se deslocar, a brincar. Com a experimentação ela vai revelando toda a sua potencialidade. E ela não para nunca de crescer, de se modificar. Quando saímos de uma família por alguns anos e voltamos e vemos aquela criança que a gente viu, de repente num adolescente, e nós vimos a mudança que se operou, os pais, na maioria das vezes, não perceberam quase essa mudança. Puxa, meu filho ontem tinha 2 anos e hoje está com 12. E a mudança foi tremenda, a transformação foi impressionante para quem vem de fora. E para ele, puxa, está todo dia ali vendo. Ele não percebe no ciclo das mudanças o contínuo mudar e transformar-se do dia a dia. E assim acontece com a nossa própria natureza. Nós estamos constantemente, porque estamos convivendo conosco mesmo, não percebemos essas mudanças tão drásticas. Mas aqueles que nos veem de 2 em 2 anos, ou de 5 em 5 anos, percebem mudanças muito marcantes. E aí vê-se que existe realmente a possibilidade de acompanhar e de aproveitar ou não essas mudanças. Logo, quando existe o processo de mudar, existe o processo de morrer e de nascer, inerente. Uma semente deve morrer para que a planta nasça. Se a planta veio à existência, quer dizer que a semente já morreu. E o processo de morte é o processo que viabiliza a vida. Não existiria a vida sem o respectivo processo de morte. Se olharmos isso numa planta, é bem fácil de observar. Se olharmos isso em nós mesmos, como é que poderíamos estar morrendo para viver? Fisicamente, a gente pode ter uma pequena experiência. Se vocês passarem a unha na pele, vocês vão ver um rastro branco na pele. Aí um professor meu, antigamente, dizia que isso era, e hoje ainda deve dizer, se isso é um fato, que é célula morta da epiderme. Se você passa a sua unha no seu braço e vê aquele risco branco, ele diz, isso são as suas células mortas que estão se transformando. Pois sem essa morte, a pele não consegue se renovar para que esteja sempre fresca, esteja sempre nova e pronta para exercer a sua função no organismo biológico. Bom, quer dizer que a morte é necessária para a própria vida, fisiologicamente falando. Como é que se dá esse processo de transformação? Esse processo de mudança, se fosse colocado numa velocidade bem rápida, seria como na analogia de um livro de Norman Pearson, chamado O Espaço, o Tempo e o Eu, um belíssimo livro, em que ele compara o ser humano com um chafariz. De uma fonte de água, você pode notar a forma que a água passa a fazer quando ela sai da fonte e ao cair com a força da gravidade, ela forma uma determinada estrutura, uma determinada forma. Mas a forma é só uma ilusão causada pela contínua passagem da água, uma nova água que está sempre passando e que na sua formação
no seu movimento, dá origem a uma forma específica. E essa forma vai dar uma sensação de continuidade e de definição. O chafariz é uma coisa assim, ó, que parece uma planta e tem um movimento e tem uma... Mas, na verdade, é uma água constantemente em movimento que faz um determinado padrão. E ele compara esse chafariz, ou essa fonte, ao movimento das células no corpo humano que nascem, aparecem, mostram a sua face e a sua função e desaparecem no seu processo biológico de morte, dando constantemente vazão aos novos componentes que virão e que mostrarão a sua função e que estarão sempre nascendo, se expondo, sendo e morrendo, para dar lugar ao novo que vem. Logo, o processo de vida e de morte está presente em nossa natureza biológica, e como a natureza biológica é um aspecto ínfimo da materialidade total, os cientistas já concebem a modificação e essa alternância entre nascimento, vida e morte em todos os níveis da materialidade que existem. Se formos olhar na natureza da ciência, do mundo apenas objetivo, já há uma concordância em que a natureza da mudança, da modificação, ela se dá em níveis de materialidade diferentes, e essas matérias diferentes, vamos dizer, nível físico, existem o sólido, o líquido e o gasoso, ensinaria a nossa ciência básica lá de décadas atrás. Hoje falam no éter, hoje falam em veículos de condução da própria luz e que existiria uma matéria, uma contramatéria, matéria escura, vários níveis para justificar os fenômenos físicos. Logo, a materialidade, como ela é conhecida, ela veio de décadas até recentemente, concebendo alguns níveis de materialidade mais sutis do que outros. E se pudéssemos comparar uma coisa sólida, o gelo, uma coisa líquida, a água, e uma coisa gasosa, o vapor de água, já poderíamos ter uma breve ideia de que a materialidade tem suas composições e que tem estados diferentes e que tem níveis de densidade ou de conformações moleculares variados. Só que a própria ciência, ao impacto das descobertas da física quântica e que, olhando a natureza ínfima do átomo, verificou que de sólido existiria praticamente nada na natureza da matéria. Quando o cientista foi entrar no átomo e ele queria buscar um tijolo sólido que fosse palpável, que justificasse toda a teoria das décadas passadas, o que o cientista encontrou? Numa breve comparação, imaginem uma bola de tênis colocada no meio do estádio do Maracanã, lá no centro do gramado. A última partícula de matéria observável era comparado o núcleo do átomo a essa bola de tênis, onde o seu primeiro nível de elétron estaria na última fileira da arquibancada do Maracanã. E agora, o que tem no meio? Mas como é que pode a matéria, que todos dizem tão sólida, ela tem a proporção de uma bola de tênis no meio do estádio do Maracanã? O que tem no vazio entre os dois? Que é imenso. A tradição oculta, a tradição do ocultismo, a filosofia esotérica, coloca que a materialidade, além de ser vibração, e hoje nós temos como uma das teorias de ponta a teoria das cordas, que é uma teoria em que o mundo material era vibração, seria vibração, cordas que vibram e que no padrão da vibração colocaria a matéria em sua estrutura visível,
mas não seria algo fisicamente palpável, seria padrão de relação de vibração. Essa seria a estrutura fundamental da matéria, a teoria mais recente em relação à essência da materialidade. E isso vem muito de acordo, como conversávamos há pouco, com a noção oriental, ou a noção da tradição sabedoria, ou teosofia, do que é a essência da matéria. No início era o verbo, ou então a vida como vibração. Todos os níveis de vibração e nossos sentidos seriam os receptáculos de determinadas faixas de vibração. A minha audição seria perceber determinadas faixas de vibrações que compõem o espectro audível. Então, o meu instrumento percebe o som. Mais uma frequência maior, né, frequências maiores, dariam o espectro da luz. Aí eu tenho um aparelho adaptado a receber essas vibrações luminosas, que seria o olho físico. Mas existem vibrações em infravermelho e vibrações em ultravioleta, no espectro da luz. Sem contar nos outros níveis de vibração para baixo e para cima, que nossos órgãos dos sentidos não estão hoje adaptados a perceber. Logo, o nível de vibração do universo e as faixas vibratórias são bem maiores do que os nossos sentidos atuais são capazes de perceber e traduzir em estímulos sensoriais cerebrais para que se tenha percepção deles. Logo, o mundo que nós vivemos, ele é de uma extensão ainda não suspeitada da ciência oficial, mas já estamos caminhando de consonância com a verdadeira tradição sabedoria, ou teosofia, ou Brahma Vidya, como é dita no Oriente, em que o mundo todo é por vibração relacionado, é formado, é percebido. E as vibrações têm não só aqueles 3 níveis básicos de décadas atrás, sólido, líquido e gasoso. Dentro do plano físico haveriam 7 níveis de materialidade. E dentro de outros níveis de materialidade, como o nível das emoções, dos sentimentos, nível de pensamento, haveriam 7 de cada um desses níveis, 7 subníveis para cada um deles. E outros níveis de materialidade que seriam alusivos à capacidade da visão espiritual, da percepção de uma unidade, sentidos que podem desabrochar no homem que perceberiam níveis cada vez mais sutis de vibrações ou de materialidade. Por que eu falo vibração e materialidade? Porque dentro da doutrina esotérica, a matéria objetiva, como percebemos, ela seria como espírito cristalizado, condensado. E o espírito, como conceberíamos, seria como a matéria sutilizada, em abstração, em parâmetros de vibração cada vez mais finos, mais sutis e de uma materialidade mais tênue. E que seriam 2 polos da mesma moeda. O universo e sua manifestação, espírito e matéria, não seriam opostos como algo sim e algo não. Seriam estados diferentes de um mesmo e único princípio universal. E esse estado, dependendo do estado desse princípio, haveria então a correspondente vibração e determinados sentidos que o perceberiam, que estariam adequados para percebê-lo. Mas nós podemos olhar que num mecanismo de percepção, por exemplo, das vibrações sonoras ou das vibrações eletromagnéticas, vamos dizer, por exemplo, vibração de rádio. Se eu não sintonizo aquele rádio naquela específica frequência, eu não recebo aquela onda. E esse mecanismo é incapaz de trazer a música ou a fala ou a informação que ali tiver, naquele espectro de onda, naquela frequência específica. Logo, não há vida percebida se eu estiver numa frequência diferente de uma frequência de uma rádio. Quando eu sintonizo
o meu aparelho para determinada frequência, aí a manifestação de uma percepção é possível, porque combina a capacidade do rádio de perceber na frequência adequada e o rádio tem o papel de converter essa frequência em impulsos sonoros para o meu ouvido ouvir a música. Não haveria a vida se não houvesse a percepção em determinada frequência. Agora vamos fazer uma breve alusão para o aspecto espiritual. Nós estamos já vendo a questão vibração luminosa, auditiva, o universo que é multivibracional e que é além da capacidade normal do ser humano com os seus 5 sentidos básicos de perceber. Só que, no aspecto matéria, e é isso que nós estamos lidando aqui agora, e quando eu falar daqui para frente matéria, eu gostaria que pudesse ser visto como a vida una em expressão. O único princípio universal em movimento, em facetas de expressão, pois esse único princípio universal estaria se manifestando em diferentes frequências, em diferentes vibrações. Então, o que a ciência já conceberia? A diferenciação em níveis de vibração, a percepção de cada nível diferente de materialidade e no aspecto da espiritualidade, do ocultista, do pesquisador teosófico, do pesquisador de teosofia, ele está inserido num mar de matéria e espírito ao mesmo tempo. Ele está com veículos adequados à percepção de níveis quase que incontáveis de materialidade, em suas vibrações mais sutis ou mais densas. Cada vez mais denso é o espírito refletido na materialidade densa, onde o conglomerado de partículas ele faz um todo. E vamos fazer um pequeno exercício de imaginação. Imaginem uma bola de boliche. É uma bola grande, né? Pesada. Ela tem uma área oca por dentro, ela é uma estrutura física. Botemos essa bola de boliche numa caixa. Agora peguemos umas bolinhas de bilhar, que elas são mais, também são densas, mas são menores. Sua estrutura poderia ser menor. Vamos imaginar essa bola de boliche vazada. E as bolas de bilhar podem entrar dentro das bolas de boliche. A bola de boliche seria a estrutura muito densa, muito pouco estruturada. Vamos falar do mundo material, como por exemplo, que nós vivemos. A matéria bolinha de bilhar já seria uma matéria menor, mais adaptável, se encaixa várias bolinhas dentro de uma própria bola de bilhar e por fora dela nessa caixa. Esse é um mundo emocional, é um mundo de uma matéria um pouco mais refinada, que move nossos líquidos, que move nosso humor. Humor, a palavra quer dizer líquido. E essa materialidade pode ser interpenetrada. Vamos visualizar terrinha, pedrisco. E nessa caixa já tem bola de bilhar vazada, bolas de boliche, bolas de bilhar, e agora vem pedrisco. Tudo na mesma caixa. E uma se interpenetrando na outra e estando no mesmo espaço, digamos assim, uma caixa. E cada vez a materialidade dali para frente sendo cada vez mais sutil. Aí vem areia fina, dali vem alguma coisa líquida, daí vem alguma coisa de vapor, e cada vez a materialidade mais sutil. Essa é a noção da interpenetração e da coexistência no espaço de todos os níveis materiais. As matérias se interpenetram. A composição da mesma materialidade, ela pode ser feita de maneira grande, rígida, ou de uma maneira sutil, suave, flexível, vibrátil, onde a vibração do seu componente, matéria, vibração, ela seria mais sutil, mais fina e coabitaria nos intervalos da matéria mais densa, digamos assim. Então nós vemos que existe um mundo espiritual e um mundo material, que são ambos a mesma coisa, interpenetrados em nós.
E olha que interessante, a cada momento que eu vibro num determinado diapasão, a materialidade, a vida, o mundo e a materialidade vibra em consonância. Às vezes existem músicos na plateia, ou as pessoas que estudam música, podem observar um efeito muito interessante cientificamente falando. É o efeito de quando a gente toca uma nota num instrumento afinado em determinado diapasão. Eu não sou músico, não entendo bem a técnica da coisa, mas eu vejo a beleza do exemplo técnico que é. Quando se vibra uma corda num determinado tom, se um instrumento musical estiver afinado no mesmo diapasão, aquela nota vai vibrar em consonância com esse instrumento que foi tocado. O que é isso? Por afinidade de vibração, por sintonia de vibração, ao tocar esse instrumento, o outro vibra automaticamente. A palavra vem sintonia, harmonia, reverberação, simpatia. As palavras que nos vêm são de algo está em comum na vibração. Algo existe em consonância, há uma ressonância na materialidade vibrada e a materialidade correspondente. Estamos chegando perto de uma possibilidade maravilhosa para o ser humano. Se tudo é matéria, se matéria é espírito, se espírito e matéria são vibração, e se vibração existe a possibilidade de consonância, ressonância, vibração simpática, nós temos uma oportunidade de transformação, de revolução em nossas próprias mãos. Eu posso conduzir o nível de vibração do meu físico, de minha emoção, de meu pensamento, no padrão e no diapasão que eu achar mais interessante para que seja viável as percepções mais sutis da natureza. De novo, uma alegoria ou um exemplo da questão som, vibração. Quando se tem um barulho muito forte ou uma festa acontecendo na casa do vizinho, nós não ouvimos mais nada a não ser aquele som ensurdecedor. E dali nós não temos paz, não temos sossego e aquele conforto espiritual que muitos gostariam de ter fica incomodado, pois há muito ruído em volta. Quando se cessa o ruído em volta, o mecanismo de percepção pode perceber ruídos mais sutis. E aí eu posso perceber um pássaro cantando na árvore em frente à janela. E se o pássaro calar, eu posso perceber um zumbido no meu ouvido, que no silêncio eu posso perceber, mas que com sons externos eu não podia. E quando o zumbido no ouvido de tanto barulho começar a parar, porque eu escolhi viver em um lugar mais tranquilo, a grande diferença está na palavra escolhi. Eu posso ouvir um outro tipo de som, o som da natureza. Tem místicos que dizem que conseguem ouvir o som da manhã em movimento, o despertar da natureza num novo dia, quando eles acordam de madrugada e veem o sol nascer. Eles ouvem a vida vibrando. E essa capacidade pode vir a ser maravilhosa se transformarmos a nossa própria vida num processo de escolha saudável, escolha dentro do nosso âmbito de possibilidades, a um determinado padrão de vibração que optamos colocar em nossas vidas. Então os ruídos do mundo podem começar a cessar e a nossa natureza física pode, por exemplo, ser abastecida com matéria adequada. A ciência da nutrição já nos explica como que devemos prover o nosso corpo físico com alimentação variada, alimentação rica, de produtos de preferência integrais, naturais, produtos, legumes, verduras, grãos, etc., de uma maneira saudável, que ordenaria melhor a saúde física. Então a variedade e a adequabilidade vai dar saúde física e nós teremos um corpo saudável.
vamos transportar para os outros tipos de composição de matéria? Quando eu colocar a vibração emocional em um sentido de beleza, em um sentido de sentimentos elevados, quando é que eu posso ver isso? É simples. Qual é o tipo de música que eu costumo ouvir? Qual é o tipo de emoção que eu costumo guardar em meu coração? Qual é o tipo de impacto que eu costumo colocar em meus nervos, em meu sistema nervoso? Isso é maravilhosamente transformador quando percebo que, a partir da minha escolha, eu posso colocar o padrão vibratório mais adequado para a saúde do veículo que eu possuo e que vai me permitir travar contato com coisas cada vez mais sutis, coisas cada vez mais amplas, mais belas. E a natureza espiritual, ela está aguardando a oportunidade de se manifestar. Nós não damos a oportunidade da natureza espiritual se manifestar quando damos aos nossos veículos o alimento inadequado para ela se manifestar. Então, se eu estou inserido na vida, na corrida ansiosa, na corrida ambiciosa, na corrida do dia a dia, levado pela corrente dos acontecimentos e pelas necessidades do mundo, e atendendo apenas aos gritos desse mundo, consuma, seja, lute, vença, passe o seu irmão para trás, seja alguém na vida, profissionalmente, mesmo que seja à custa do outro. Se dermos ouvidos a tanto barulho inútil, não estaremos propiciando que a vida possa fazer-se presente, que a espiritualidade, que a percepção abrangente, que a matéria mais vibrátil do espírito possa ser em nós. Logo, a capacidade de viver vai ser proporcional à capacidade de morrer para aquela materialidade densa, materialidade dura, materialidade menos vibrátil. Mas que interessante, existe uma materialidade menos vibrátil e uma materialidade mais vibrátil. Vocês já viram na medicina de hoje que existe a linha da psicossomática, né? A medicina psicossomática, em que mostra que nossos estados psicológicos influenciam no somático, soma, no corpo. E um dos exemplos clássicos é o exemplo da depressão, do estado de uma pessoa que tem a doença que chega a ser física, chamada depressão, onde muito da origem são os estados emocionais, que são vibrados, e os estados mentais, que são revivificados como um disco quebrado, aquela época da turma do disco de vinil, que quando quebrava o disco ficava girando no mesmo sulco o tempo inteiro, um determinado tipo de pensamento que faz aquele sulco constante, repetitivo, e refletiria constantemente no estado emocional e que refletiria, por sua vez, num estado físico de prostração, desânimo, de todas as formas possíveis de estagnação material, pois o pensamento não anda para nenhum lugar mais, só reflete uma postura específica de vida, muito negativa na maioria das vezes, que expressa estados emocionais de conformidade, logo vão colocar humores líquidos em determinado padrão de vibração e logo o sistema nervoso e o sistema biológico, o sistema físico vai resultar em uma depressão clinicamente comprovada. A gente percebe que a matéria mais vibrátil foi a origem de uma matéria mais densa tomar determinada conformidade. Logo, espiritualmente falando, nós temos o domínio, ou o poder, ou a opção e a oportunidade de trabalhar nas matérias mais sutis para que a matéria mais densa possa entrar em conformidade. A matéria mental ela é muito mais vibrátil, mais responsiva do que a matéria emocional, que por sua vez é muito mais vibrátil e mais responsiva do que a matéria mental. Logo, nós temos a maravilhosa oportunidade e a constante chance de escolher a natureza de vibração que
que colocaremos em nossos veículos e na nossa estrutura material. Quando digo material, digo também espiritual. É um princípio que se mostra em facetas diferentes. É um princípio único que se revela em densidades e conformações diferentes. Mas esse princípio é o que vibra, é o que está, é o que habilita e o que conduz a natureza da vibração consequente nos outros veículos mais densos e mais estruturados da matéria física. Um parente meu recentemente teve um problema de coração e que a medicina tão tradicional e que só confirma que existe a matéria e que o médico não aceita que existiria espírito ou coisa do gênero, ele chegou a ter que indicar para essa pessoa que teve um problema do coração e que teve que fazer uma intervenção no coração e que seus processos emocionais estavam muito densos, ele estava muito nervoso e que causaria um outro problema no coração caso ele não mudasse o seu comportamento emocional. Ora, um médico, né, bem materialista, dizendo para a pessoa, olha, você não pode ficar muito nervoso não, porque senão o seu coração vai sofrer. Quer dizer que todos nós, inevitavelmente, estamos percebendo que nossa natureza emocional tem uma influência tremenda na natureza física. Na nossa natureza emocional, existem conexões já em mapas de ciência em que as glândulas do corpo físico recebem influência dos estados emocionais. A partir daí já não precisamos nem perceber, nem questionar que todo o mundo e todo cientista de hoje está percebendo que estados mentais e estados emocionais têm influências diretas nos estados físicos do homem, no estado biológico. Logo, toda a vida do ser humano pode ser transformada. E como é que se dá essa transformação tecnicamente? Como eu falei daquele exemplo do instrumento musical cuja corda é vibrada e ela, por ressonância simpática, ela interfere numa vibração de um outro instrumento afinado em seu mesmo diapasão, nós percebemos que quando existe uma determinada vibração, a materialidade ao redor, em sintonia, em simpatia, vibra também. E ela é como que atraída. Ela vai vibrar em sintonia. Logo, se estamos em presença de alguém com um alto astral, as pessoas já falam comumente hoje, né? O astral veio dessa filosofia esotérica, que é esse nível das emoções. Ah, então uma pessoa de alto astral, todo mundo em volta fica com alto astral. Já virou corrente, já virou uma concepção simples e fácil de se falar. Quando entra alguém muito para baixo, ele é muito down, eu fico do lado dele, ele fica muito para baixo. Ele carrega muita nuvenzinha preta na cabeça e tudo para ele é ruim e acontece tudo ruim em volta. E as pessoas em volta sentem. Até em casas onde moradores tinham determinado comportamento, as pessoas entram, se sentem daquele tipo. E quando a casa é de alguém com uma estrutura emocional bem estruturada, bem alimentada, com músicas, com sentimentos amorosos, com coisas espiritualmente plausíveis falando, você entra naquele ambiente e você percebe uma leveza, uma riqueza, uma ressonância em coisas boas dentro de você. Aonde os ambientes que andamos? Quais os alimentos físicos, emocionais e mentais que colocamos em nossa natureza? Isso está dentro da nossa escolha. Aí as pessoas dizem, não, isso é o meu, ele é assim mesmo, isso é o meu destino, eu nasci assim, minha família é assim, está no meu sangue, no meu DNA e tudo que quiser explicar, eu vou ser assim sempre. Já viram essas explicações, né? Não, eu faço isso porque eu sou assim mesmo, todo mundo na minha família é assim, não dá para mudar. Isso é a minha personalidade. E às vezes alguém até diz assim, não, eu tenho personalidade forte, eu não mudo. Já viram essa frase por aí? Me choca tremendamente dizer, puxa, ele está assinando um atestado de óbito. Quer dizer, eu não mudo, eu morri. Porque se a vida é mudança, se a vida é transformação, se a vida é movimento, se eu não mudar, acabou.
eu não aprendo mais. Eu estou então, ok, eu morri, está aqui minha tumba, eu não vou mudar. Logo, parei de viver. Ah, ele é assim mesmo, ele não muda, não liga não e tal. Ele está negando a oportunidade de viver. E como nós vimos que na vida, assim como na pele, a capacidade de morrer é a capacidade de viver, nós poderíamos permitir que a morte dos entulhos psicológicos dê lugar a novos componentes de vibração mais sutil, mais ampla, mais vibrátil, mais preenchedora, que possam preencher a nossa natureza emocional. Podemos permitir que o padrão de pensamento, o padrão de livro, o padrão de estrutura mental possa alimentar a nossa capacidade mental de refletir coisas mais significativas no mundo do pensamento, no mundo mental das ideias, da essência do saber, do que é importante, do filosófico, do arquetípico, do simbólico, da essência fundamental do pensamento. Essa possibilidade de transformação vem de encontro àqueles que acham que o destino é algo irremediável e que não tem mais chance nenhuma de mudar. Ah, não, é o meu destino, eu estou feito para isso e acabou. A teosofia pode esclarecer que existe o destino, mas existe também e concomitantemente o livre-arbítrio. Não existiria um ou outro. Existe um e outro concomitantemente, pois as circunstâncias definem o que eu construí até hoje. O meu merecimento em termos de família, em termos de educação, em termos de oportunidades e da minha compleição, o DNA, para a filosofia esotérica, não seria a causa do físico doente, seria o modus operandi da natureza espiritual trazer a harmonia e as consequências inevitáveis de ações em todos os níveis de materialidade à sua consecução. Então, o DNA não é por causa do DNA. Não, DNA, esotericamente falando, é um mecanismo físico de estruturação kármica, vamos dizer assim, da lei do karma, o resultado de ações que levam a determinadas consequências. Então, a oportunidade que alguém com muita saúde tem fisicamente, e de saúde emocional num lar bom, e de saúde mental com educação e possibilidades boas, são grandes oportunidades. E ele tem muito campo de livre-arbítrio para traçar o seu destino hoje. Continuar sendo merecedor, assim como na Bíblia tem a tal parábola dos talentos, que para aquele que foi dado bastante, muito será cobrado. Aquele que é dado pouco, pouco será cobrado. Logo, existem sim ambos concomitantemente uma possibilidade de livre-arbítrio, de dentro da minha limitação, fazer o que me for possível. E destino, porque eu estou criando dentro das minhas ações do livre-arbítrio, o meu destino no futuro. E a minha ação só pode ser feita no momento presente. Não existiria um futuro construído em alguma projeção mental. O passado passou, traz só suas consequências. Mas a oportunidade e a circunstância, ela se apresenta somente no momento presente. E você é capaz de escolher, de agir, de ter o seu livre-arbítrio, sim, porque você está construindo o seu destino. A cada dia, a cada momento, momento após momento, estamos traçando a natureza do que vai ser o nosso futuro. Estamos traçando e escolhendo a materialidade que vai compor a nossa vida e nosso mecanismo no futuro. E esse momento de escolha não está nem no passado e nem no futuro. O momento de escolha só pode estar no momento presente. A eternidade, como ela é cantada e decantada nas tradições espirituais, ela não pode estar num futuro, ela não pode estar no passado. Essa eternidade só pode estar aqui e agora, pois o mecanismo de percepção está aqui.
A eternidade, ela é o conjunto de passado, presente e futuro em um movimento único, em uma realidade única. Logo, a grande oportunidade, ela existe hoje, agora, nesse momento, de, no meu campo de ação, na minha estrutura de oportunidades, no meu aparato do karma ou das minhas circunstâncias, dentro desse aspecto eu tenho toda a liberdade. E eu posso aprender então a ver os mecanismos de transformação material e espiritual para o que eu quero do meu futuro e para o que eu quero do futuro do ser humano, da vida em que vivemos, de todas as nossas relações. Essa verdadeira oportunidade é dada na parábola dos talentos e na visão hoje científica e científico-espiritual, falando, se pode existir esse termo, e nós vamos chegar a um ponto na sociedade que esse termo vai ser possível. A ciência espiritual, a teosofia, a sabedoria divina, seria a arte de viver com plenitude, a plenitude da vida em movimento, sendo construída por cada ser vivente com base no seu livre-arbítrio, na oportunidade que ele pega do momento presente de fazer o melhor que ele pode nas circunstâncias em que ele é inserido. Isso não traz, às vezes, uma coisa de, ele é muito ativo no sentido de perturbador, ele perturba muito a ordem, ele quer mudança, transformação, mas incomoda aqueles que estão em volta. Ele pode ser taxado como o chato, o impetuoso, aquele que está sempre instigando para uma melhoria. Muitas pessoas usam essa maneira tensa de trabalhar a sua natureza, só que eles trazem também tensão aos seus próprios veículos e aos veículos dos que o cercam. Então ele não tem uma ajuda eficaz. Aquele que puder perceber que de uma ausência de motivação para si mesmo, de uma ausência de expectativa, ele pode fazer a coisa no seu tempo melhor, na sua melhor harmonia, no seu melhor desenrolar, ele vai fazer o trabalho e não vai ser fator de tensão. A yoga vem sempre como uma luz e como um auxílio àqueles que buscam compreender os processos da vida, e a mente humana ela é um arcabouço de memórias, de tendências, de cultura, de condicionamentos que vão condicionar muitas vezes os comportamentos e as mudanças. Só que, como dizia um amigo meu, a mente constantemente mente. E lá na tradição oriental diz a mente é a assassina do real, na grande obra Blavatsky, né? A Voz do Silêncio. Então a mente constantemente mente, ela engana, ela ilude com os conteúdos condicionados do aculturamento, da educação, da nossa visão já carregada de preconceitos e de modos cristalizados de ver, e impede a relação com a realidade como ela é. E se uma mente for cristalina, ela não vai interferir, ela vai refletir e permitir que a luz ilumine aquilo que está sendo observado. A luz da visão espiritual pode passar e ser refletida numa mente que é limpa da sua natureza preconceituosa, da sua natureza aculturada, da sua natureza acumulada de poeiras e acúmulos desnecessários. E essa é que é a beleza e a riqueza da vida. Aqueles que, num passado, espelharam a vida divina em si mesmos e trouxeram transformação, porque transformaram a sua própria natureza, e essa natureza, por estar em sintonia com a divindade, pôde trazer a divindade à humanidade, na sua época e no seu local, esses transformaram a face da terra só com a sua presença. E aqueles que estão vivendo hoje, que têm toda essa potencialidade, assim como a árvore está na semente, também podem fazer. Quando a gente estuda determinados santos, determinados filósofos, a gente sempre tem aquele comentário assim no meio da beleza do pensamento e da percepção espiritual. Mas ele era o fulano de tal. Eu sou só eu.
Nós não estamos no nível dele. Ele é ele falando, eu sou só eu. E essa atitude cria uma barreira mental entre a possibilidade de efetivar a transformação pela vivência e pela percepção e obstrui a possibilidade de refletir o pensamento que aquele ser iluminado mentalmente já havia vibrado, vivido e transformado a vida. E transformado a si mesmo. Eu gostaria de sonhar, de vislumbrar uma sociedade em que os seres humanos não se bloqueassem, não se fechassem em suas visões, em sua cultura, em sua filosofia pessoal, em sua maneira única, cultural, preconceituosa muitas vezes de pensar e sonhar com mentes que podem se relacionar com o espiritual, o vislumbre da eternidade, do divino, banhando essa mente. A vida espiritual e a vida material podem ser uma coisa só. Só que o que move não necessariamente deve ser o mundo material, mas o divino que habita e que vê na matéria apenas o seu meio de expressão e que ele não se identifica com esse mecanismo de expressão. Então, nossos atos são atos do nosso mundo material. Nossas emoções e sentimentos podem ser o que mais sutil e mais belo podemos levar para a nossa materialidade emocional, para as nossas sensações, nossos sentimentos, nossas emoções. O mundo mental pode vir a ser aquele que desejamos em um mundo aberto mentalmente, em que uma mente compassiva, acolhedora das diferenças, aquela mente que percebe que na diferença não existe oposição, aquela mente em que na diferença há a compreensão da riqueza da vida una se manifestando de formas únicas. A beleza da vida está na unidade, que é essa vida, ter infinitas possibilidades de se manifestar. Que bom, que maravilhoso que somos diferentes, pois nós enriquecemos uns aos outros com nossas presenças. Nós temos habilidades, capacidades que nos enriquecem. E a vida pode vir a ser uma soma de qualidades que se complementam e que se enriquecem mutuamente e não criação de barreiras que nos afastam do ser humano só porque ele veste uma roupa diferente ou porque ele se denomina de um país diferente ou porque tem uma cor, um pigmento na pele diferente do meu. Eu gostaria de vislumbrar uma sociedade em que a espiritualidade possa ser compartilhada e vivida em todos os níveis de materialidade. Como comentamos no início, matéria e espírito como uma mesma coisa em determinadas e diferentes manifestações. E a componente e a visão espiritual, eu vislumbraria esse mundo em que a visão espiritual banharia todas as emoções e as atitudes da matéria. Ela banharia, ela orientaria. Não é o físico, nós confundimos muito na nossa sociedade atual o prazer com a felicidade. O mundo nos pede, nos clama e quer que nós tenhamos prazer. Você merece prazer. Algumas linhas de psicólogos também enfatizam muito esse aspecto. Não, você tem que se cuidar, você, o seu benefício próprio, você tem que se amar e tal. É muito bom, é maravilhoso. Mas onde está o eixo da vida? No prazer meu, que pode vir com a dor do outro? Ou na felicidade em conceber que a vida é essa unidade e que a felicidade do outro é a minha felicidade e que eu posso ser um componente de harmonia e de paz e de bênçãos? Onde estaria? Então a felicidade é o importante, não só o prazer. Tem pessoas que têm uma vida de serviço, de dedicação e que abrem mão de descanso, abrem mão de muita coisa e são extremamente felizes.
E a pessoa pergunta, mas o que te move para ser tão feliz assim? Uma Madre Teresa de Calcutá, um Dalai Lama, e ele não tem nem país e está andando pelo mundo trazendo paz, alegria, compaixão, felicidade. Como é que ele pode ser feliz? Ele não tem oportunidade de prazer. Ele diz, não, eu sou uma pena nas mãos de Deus. Eu faço a minha vontade, a vontade dele. A verdade belíssima da nossa oração, seja feita a tua vontade, a vossa vontade, assim na terra como no céu. E é aí que há um sentido bonito, eu não sei se seria um mero jogo de palavras, mas eu concebo que a verdadeira liberdade estaria em escolhermos sermos escravos da vontade divina. Essa é a verdadeira liberdade. Optar, ser um serviçal, ser um cooperador da lei divina, ser um cooperador da vontade divina aqui, nesse nosso mundo material. Pois não existe distância entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós vimos que eles se interpenetram. Nós demonstramos com as bolas, aquele exemplo bem rude, bem grotesco, que todos os níveis coabitam e o espiritual não está lá e a matéria está aqui. O espírito e a matéria, sendo uma coisa só, estão aqui e agora. E a bênção da natureza é sermos capazes de, com a razão humana, com a intuição espiritual, com a visão espiritual, podermos influenciar o tipo de vibração material que vamos colocar na vida, se vamos permitir que a nossa natureza expresse ou não o divino em nós, com determinados hábitos, com determinados procedimentos que muitos já passaram e deram o caminho das pedras e nós só precisamos corroborar, experimentar, trabalhar e perceber que essa lei científica do espírito pode ser aplicada na nossa vida física, emocional, mental. Aquilo que vibra em simpatia é aquilo que vai responder. Então nós podemos a cada dia mudar a vestimenta emocional, mudar a vestimenta mental e aquele chafariz do corpo humano, aquele chafariz que foi a nossa visão de nascimento, expressão e morte, aquele chafariz pode estar constantemente sendo alimentado de água cristalina, de coisas puras, de coisas que permitam a natureza espiritual se refletir, pois ela é muito tênue, com muito barulho, não escutamos. Quando calamos a nossa natureza egoísta, egocentrada, a nossa natureza do eu quero tudo para mim e da luta que isso corresponde, permitimos que a canção da vida possa ser ouvida. Essa é a bênção dos místicos e dos sábios, que percebem que na vida há uma ordem e uma beleza intrínseca e que os processos naturais são benfazejos e que a vida, assim como o espírito, assim como a matéria, estão aqui e agora dando a oportunidade para cada um de nós transformar a sua própria natureza e permitir que a divindade habite, se expresse e traga suas bênçãos a todos nós. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer uma breve diferença entre perfeição e plenitude. Todos querem ser perfeitos, mas todos nós podemos ser plenos. Aonde estivermos, como estivermos, somos plenos se trabalhamos à medida do nosso próprio potencial. Cada um é único, em sua única localidade, em seu único estado. Que possamos ser plenos. A perfeição pode ser uma coisa abstrata, pode ser uma coisa ideal, mas a plenitude de cada um é desabrochar essa vida divina, essa vida espiritual e trazer a sua única natureza para abençoar a todos que estão à nossa volta.